Estamos de volta com o Falando Nisso, onde dando dicas para você sobre dor de barriga, diarreia, quais as causas e como acabar com elas. O nosso entrevistado é o Dr. Carlos Alberto Ranzani, que é gastroenterologista e clínico geral e tira todas as suas dúvidas de você que ligou. Vamos lá, mais um Ligbante. Então, a minha irmã tem um problema de diarreia, como vocês estão falando aí, e ela tem baixa imunidade. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. Obrigada pela sua ligação. Querida. Doutor Carlos. Esse é um dos porquês da gravidade, às vezes, de uma diarreia. Indivíduos realmente que tenham uma baixa imunidade, eles são muito mais sensíveis. Por quê? Principalmente, a grande parte das diarreias agudas, elas são autolimitadas. Como eu falei, pode durar até 10 dias, mas normalmente elas duram 3, 4, 5 dias no máximo. Autolimitada porque o organismo acaba com o processo. Ele tem condições de acabar e resolver com aquilo, desde que ele tenha uma boa imunidade. Se não tiver... Esses indivíduos que não têm, o micro-organismo acaba progredindo. E o cuidado tem que ser redobrado, não é? Sim. E por falar em baixa imunidade, a gente começou o programa de hoje, doutor, falando do verão, não é? Calor, praia, água, chuva. Realmente isso tudo aumenta a chance de uma virose que tenha diarreia? Não só das viroses, mas dos quadros causados tanto por verminoses, por questão da água, que às vezes não dá tempo de ser devidamente tratado, as pessoas tomarem água de local que não é nem muito menos tratado, tá? A contaminação de alimentos, tanto para quem está preparando e não tenha devido cuidado higiênico na manipulação daqueles... Uma coisa é você preparar um prato, outra coisa é você preparar uma série que, se você não tiver um cuidado higiênico, você acaba contaminando. Alimentos mal conservados, aí dá espaço mais para as bactérias. Tá? E até mesmo a convivência em grupos maiores na época de verão acaba realmente facilitando a transmissão. Pois é, a gente fez um programa na segunda-feira passada, tem que lavar a mão para o homem fazer xixi, para segurar o bingolim, imagina para fazer comida, né? Antes da mensagem de texto, rapidinho. A diarreia pode provocar uma desidratação mais séria e como saber se essa desidratação já está descontrolada? Quais os sinais que o organismo dá que ele está desidratado? Essas diarreias agudas, o grande inconveniente delas é realmente a desidratação. E principalmente quando ela vem acompanhada também com o próprio vômito. Porque a diarreia em si, você ainda tem a via de saída natural e que você pode repor, porque a boca está disponível para receber os líquidos necessários para repor o que está se perdendo. Quando você tem o vômito, não. Tá? Então, ela, grande parte das vezes, leva a um estado de desidratação que vai ser gradual. Tá? Quando ela começa a atrapalhar, depende da faixa de idade. Tá? As pessoas que são mais sensíveis a um quadro de desidratação são as crianças e o idoso. O idoso, inclusive, a pessoa marca a toca, literalmente. Por quê? Porque fica se esperando aqueles tradicionais sinais que a criança tem. Que a criança começa a ficar molinha, entregue, não tem aquele mesmo ritmo, tá? O idoso não apresenta muito isso, mas ele começa a ter distúrbio mental, do raciocínio. Caramba. Pessoa de idade começou a ficar lenta no raciocínio, você pode ver, ou até pelo calor, às vezes, tá? Ou até por um quadro desse tipo. Às vezes não evacua tanto assim, mas como eles são mais sensíveis ao processo em si, eles acabam fazendo. Mas é como prevenção durante o verão para idosos e crianças, o soro caseiro pode ser indicado ou também com orientação médica só, doutor? Não, o soro caseiro, o que ele faz basicamente, né, é repor o que se perde principalmente pela diarreia. Água, os sais, sódio, potássio e um pouco de açúcar. Aí vai um detalhe, né? Embora tenha se feito essa campanha maciça algum tempo atrás para o uso do soro caseiro, pelo que eu sinto no dia a dia, muita gente acha que o soro caseiro funciona como essa tal coisa que segura. Que segura e não segura. Não segura, ele não tem esse papel e nunca foi. Ele tem o papel de hidratar e repor algumas coisas, pouca coisa, mas já começa a repor, tá? Que são os sais que se perdem. Tá? E um pouco de glicose, que é o açúcar que tem o famoso refrigerante que muita gente administra, isso não, né? Sabe aquele famoso refrigerante, né, que eu estou falando? Isso não. Não, por quê? Primeiro você tem ali produtos que são irritativos. Você tem o gás, que já encontra a pessoa com o abdômen distendido por causa da fermentação da própria diarreia. Vai tomar mais gás ainda. Tem açúcar. Mas é diet. É um outro tipo de açúcar, mas é açúcar. A bactéria, o vírus vai usar aquilo como matéria-prima para comer e vai produzir mais gases ainda. Então, diarreia, eu até entendo que muita gente fala, mas ele não toma água, é mais fácil tomar um refrigerante, alguma coisa assim. Sinto muito, um erro não justifica o outro. Né? Ao meu ver, né, diarreia não se repõe, desidratação não se repõe com refrigerante. De maneira nenhuma, não é? Bom, agora quais
serão as doenças que podem provocar diarreia? A gente estava falando, a gente está no verão, é época de chuva e todo cuidado é pouco com a leptospirose. Confere. Leptospirose é uma doença causada por uma bactéria transmitida ao homem pela urina de um animal contaminado. Principalmente os roedores. O rato de esgoto é um deles, que é o mais comum, embora seja transmitido também pelo porco, pelo cachorro, pelo cavalo, mas o mais comum é o rato e o rato de esgoto. Pode ser contaminada desde que ela entre em contato com a água contaminada, com a urina do animal contaminado. Então, se a pessoa entrar, mesmo que tenha a pele íntegra, ou então a pele com algum ferimento, e ela entrar na água com a urina contendo essa bactéria, chamada leptospira, ela pode se contaminar com a leptospirose. Os sintomas mais comuns da doença são febre, dor no corpo e dor de cabeça, acompanhada de uma história que a pessoa teve contato com enchentes ou lama, né? E também ela pode apresentar outros sintomas, como icterícia, que é aquele amarelo na pele e no branquinho dos olhos, a conjuntiva, né? Ela pode ter sangramentos também. De estar em contato com lâminas ou alimentos ou água contaminada nessa época de enchente, né? E se tiver que entrar, usar botas ou então usar sacos plásticos nas mãos e nos pés para evitar o contato. O tratamento é feito com antibiótico e na simples suspeita já se começa a tratar e o médico, quando você procurar um médico, ele vai pedir um exame próprio, uma sorologia para leptospirose, que você deve fazer a partir do 7º dia dos primeiros sintomas. Essa doença pode matar. 10% dos casos pode evoluir a óbito. Pois é, tem uma conhecida que perdeu o marido a semana passada porque tomou uma latinha de cerveja e tinha lá a urina do rato e morreu de leptospirose. Um dos sintomas também é a diarreia. Não é o mais comum, mas pode acontecer, porque a leptospira, a agressão maior que ela faz é sobre o fígado, né? A agressão dela, por isso que ela descreveu, o quadro que ela descreveu é de uma hepatite, no caso, por um agente diferente, que é o tradicional, que todo mundo conhece, que é o vírus. Então, a agressão é mais sobre o fígado, mas você pode ter diarreia. Agora, uma coisinha que ela falou e que é correto para a leptospirose, e me dá gancho para falar do seguinte: antibióticos em diarreia aguda. Eu sei que é muito comum nesse processo de ou automedicação, ou medicação em balcão de farmácia, ou às vezes em pronto-socorro, mas não se usa de antibióticos em diarreia aguda, exceto em pouquíssimos casos, que são casos que devem ser tratados já no ambiente hospitalar, como salmonela, shigella, cólera, Clostridium difficile, que são infecções específicas, tá? E que aí começam a trazer quadro de comprometimento geral, de toxemia, como a gente chama, ameaça de sepsemia, que é aquela infecção generalizada. Aí você usa antibiótico. Por quê? Essa diarreia não se usa. Primeiro, porque grande parte delas é viral, é vírus, e vírus não morre com antibiótico. Quem morre com antibiótico são bactérias. Mesmo aquelas que são alimentares, geralmente são por excesso de alimentos e não, às vezes, por excesso de alimentos contaminados. E quando você está usando ali um antibiótico, o antibiótico ele mata quem está na frente. Ele não é assim tão seletivo, vai no alvinho, certo? Ele mata aquele grupo que é da ação dele. Então você causa um distúrbio de flora significativo, tá? Que muitas vezes é aquilo que a gente está falando. Você me falou, assustado, diarreia 10, 15 dias é a diarreia protraída. É aquela que você causou um desequilíbrio tal, que você manteve uma diarreia que o organismo ia resolver, tá? E você aquilo se prolongou, porque você acabou atrapalhando. Então, diarreia aguda, medicamento para prender, ou produtos caseiros para prender, e antibióticos, acaba sendo mais um tiro no pé, com certeza, do que um cuidado positivo. Muito bem, é sério o negócio. Bom, a gente vai fazer a última paradinha aqui no Falando Nisso, daqui a pouquinho a gente volta, né? A gente já volta com outras dicas fantásticas para você que quer acabar com os sintomas da diarreia. Você que tem todo dia tem que procurar um médico. E a gente volta também com os destaques do Band Cidade, segunda edição, e com segurança 24 horas. Mas agora tem mensagem para você, homem, no Boca no Trombone.
O meu nome é Vilmar, eu mando um beijo para minha esposa Rosilda e para minhas filhas Amanda, a Regiane, o Leandro e a Ariane.